Imponderável é aquilo que a gente não consegue controlar. Se você parar para perceber de tudo que você já viveu aqui, muitas coisas aconteceram sem que você pudesse determinar ou influenciar nesses fatos e nesses acontecimentos. Você não escolheu o lugar onde você nasceria, a família da qual você faria parte. Você não escolheu o país ou a cidade ou o bairro onde você nasceu. Você não pôde escolher quem seriam os seus pais, muito menos qual a condição socioeconômica da família em que você nasceu. Você não pôde escolher em qual recorte da história você nasceu. O imponderável da vida é isso. Todos aqui nós estamos passando por um problema, como disse o Gabriel, de enfermidade na família. Quantos aqui já não passaram? Certamente todos. Quantos aqui já não perderam entes queridos? Bem provável que todos. Nós não escolhemos, mas o imponderável da vida estabeleceu. E o que eu quero dizer a você é que existem muitas coisas na vida que fazem parte realmente do imponderável, daquilo que não se pode controlar. E a nossa vida sempre vai dar uma resposta, seja aquilo que é o imponderável, seja aquilo que é fruto das nossas próprias decisões e escolhas. E é exatamente sobre isso que eu quero ministrar sobre a tua vida hoje. Sobre as escolhas que nós fazemos, sobre as decisões que nós tomamos, sobre a capacidade de decidir que nós temos. E nesse breve texto que lemos de Paulo, acerca de Paulo, você vai notar que para a igreja de Filipos ele está fazendo uma espécie de biografia, ou uma mini-biografia, um breve resumo, que parece até redundante, porque se é resumo já é breve, mas um resumo de um pouco da sua trajetória de vida para a igreja da qual ele foi um dos fundadores. E observe que a maturidade espiritual, irmãos, o amadurecimento espiritual envolve, entre outras coisas, o discernimento sobre aquilo que nos foi dado pelo imponderável, aquilo que nós recebemos e, principalmente, irmãos, a resposta que a gente dá para as escolhas que nós fizemos. Então, notem, muitas questões aconteceram conosco que é fruto de algo que recebemos, algo que aconteceu. E outras, e muitas outras coisas, são fruto das decisões que tomamos. E a maturidade espiritual envolve exatamente saber lidar com o fato de muitas dessas questões nos impedirem de crescer. Paulo está dizendo que havia coisas na sua vida que ele não pôde controlar. Então ele foi circuncidado ao 8º dia. Por que ele foi circuncidado ao 8º dia? Porque ele nasceu em uma família judia. Ele não escolheu. E nem com 8 anos ele podia dizer assim para os pais: eu não quero ser circuncidado. Porque era uma imposição cultural, religiosa da sua casa, da sua família, e ele com 8 anos não tinha o direito ainda de escolher não ser. Então ele está dizendo para a igreja de Filipos: aos 8 anos eu fui circuncidado como a lei ordenava. Ele não escolheu ser circuncidado. Seus pais o levaram ao templo quando era ainda um bebê para cumprir a exigência da lei. Ele era israelita da tribo de Benjamim. Ele também não escolheu nada disso. Mas fazia parte de uma tribo de Israel. Ele também nasceu em um lar com pais extremamente religiosos e zelosos. E isso teve uma influência marcante na sua trajetória de vida. Ele não escolheu, mas aconteceu. Agora, notem que há um momento no texto em que ele descreve aquilo que foi escolha sua. Porque, em detrimento de ter sido criado dentro de uma dinâmica de vida judaica, ter escolhido, por exemplo, fazer parte do grupo dos fariseus foi uma decisão dele.
porque havia outros grupos. Então, note, ele diz, circuncidado ao 8º dia, não 8 anos, né? 8º dia, perdão, era um bebê, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Quando ele diz fui fariseu, isso já não era uma imposição do seu pai. Talvez houve até uma certa influência, mas ele escolheu ser fariseu. Ele poderia ter sido saduceu, poderia ter sido um escriba, ou poderia não ter feito parte de nenhum desses grupos. Pois bem, há um outro momento aqui em que ele revela também ter tomado uma decisão particular, porque a Bíblia não diz que o pai tenha dito assim, você vai fazer isso. Ele se torna um perseguidor da igreja. Ele decidiu perseguir a igreja. Foi uma escolha de Paulo, uma decisão dele. E vai lá, você conhece a história, Paulo foi um terrível perseguidor da igreja de Cristo. Paulo prendeu muita gente que era chamada do caminho. Paulo bateu em muita gente. Paulo viu muita gente sendo morta e não fez nada para mudar. Há um destaque para um dos grandes homens que o mundo conheceu, chamado Estevão, e o autor de Atos, Lucas, faz questão de dizer que durante o apedrejamento de Estevão, lá estava Paulo consentindo em tudo. Foram escolhas que ele fez. Agora é interessante que, ao longo da trajetória desse homem, surge uma preocupação de não querer mudar aquilo que ele não tinha escolhido. Mas quando Paulo tem um encontro com Jesus Cristo a caminho de Damasco, a partir dali ele começa a tomar algumas decisões para mudar exatamente as escolhas que ele tinha feito.